Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dando as boas-vindas aos presentes, advogados, partes, meus eminentes pares, servidores e ilustres representantes do Ministério Público. Antes de prosseguirmos na pauta, eu conclamo para apreciar a ata da última sessão. Os senhores têm acesso à mesma e, não havendo nada a ser ratificado, retificado ou suprimido, dou-a por aprovada. Os processos de relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior serão adiados. Fomos comunicados agora pela manhã e por isso não houve tempo hábil para que pudéssemos convocar substituto, que eu mesmo não pude comparecer à sessão em razão de problemas de saúde. Então eu peço a compreensão de todos e vou informar quais são os processos. É o processo 67335, recurso eleitoral prestação de contas, recorrente Osmar José Dutra e recorrido Ministério Público Eleitoral. Processo 97788, recorrente Ana Lúcia Vieira Antunes da Silva e Ministério Público Eleitoral. Processo número 73362, Jusilei Correia de Souza e Ministério Público Eleitoral. Processo 65951, Nilton Roberto Zagatti e Ministério Público Eleitoral. E processo 1188, Gláucia Batista da Silva. Todos esses processos da relatoria do eminente Dr. Samuel, portanto, serão adiados. Esse pedido de preferência com sustentação, que é a ação de indignação. Pelo regimento, pode ser julgado. Pode. Doutor Pedro Francisco, há um pedido de preferência aqui com sustentação oral. É o processo 147, coligação à Força do Povo, Dorival Lorca e Raul Batistello. Eu consulto, doutor Pedro Francisco, com a ausência do Dr. Samuel, o regimento interno diz que é a quórum. Diz o 49 do nosso regimento interno que o tribunal deliberará por maioria de votos com a presença da maioria de seus membros. Nós temos a maioria dos membros. De qualquer forma, doutora Maria Helena, eu posso adiar, se não houver nenhuma objeção da parte, para a próxima sessão. Vossa Excelência se opõe a isso, doutor? Porque hoje nós temos a ausência do eminente presidente e do doutor Samuel, que encontra-se adoentado. Razão pela qual eu acho prudente, né, que eu pudéssemos... posso adiar para a próxima sessão, já fica. Não havendo, portanto, nenhuma oposição do relator e do patrono da parte aqui presente, o doutor André Eduardo Dias, fica adiado para a próxima sessão. Processo da relatoria do Dr. José Luiz Blazac, 49923, prestação de contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, relativa a 2009,
Requerente Carlos Gomes Bezerra, presidente regional do PMDB. Doutor Blazac, como já anunciado, é o relator, está com a palavra. Senhor presidente, nobre procurador regional eleitoral, nobres colegas do pleno, senhores advogados, servidores da casa. Estimamos também a melhora do doutor Samuel, o qual não se faz ausente por problema de saúde. Que Deus possa estar cuidando de cada passo. Cuida-se de prestação de contas anual do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro 2009. Em relatório preliminar, a CCIA, órgão técnico desse tribunal, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, tocantes à documentação apresentada. Por exemplo, o recibo no valor de R$ 22.500, nota fiscal no valor de R$ 10.000. Apontou ainda diligências relativas à aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário, especialmente quanto à comprovação de despesas efetuadas com tais recursos na ordem de R$ 232.106,34. Devidamente notificada, a agremiação apresentou esclarecimentos e juntou os documentos e folhas tais. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA demonstrou que algumas questões pontuadas no sobredito relatório foram esclarecidas pela agremiação, persistindo outras que motivaram o parecer pela desaprovação das contas, especialmente aquelas relativas à comprovação de despesas realizadas com os recursos do fundo partidário, conforme informações tais as folhas tais. Intimado sobre a manifestação supra, o Diretório Regional do PMDB, Mato Grosso, prestou informações e juntou novos documentos de folhas tais, motivando a emissão de informação CCIA número 032/2013, no mesmo sentido do anterior, qual seja, pela desaprovação das contas com devolução ao erário pela aplicação irregular dos recursos do fundo partidário. Folhas tais também. Ouvido o Ministério Público Eleitoral, este emitiu parecer acrescentando às irregularidades apontadas pelo órgão técnico outras de natureza grave, como destacado no expediente de folhas tais, quais sejam. Letra A. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos do fundo partidário, com pagamento de buffet, coffee break, aquisição de refeições, pagamento de assinatura semestral de periódicos, a Gazeta e Folha do Estado, equitação de multas aplicadas em processos judiciais, e juros derivados de inscrição das referidas sanções em dívida ativa. Letra B. Indícios de superfaturamento na locação de um único veículo 1.0, 4 portas, com ar-condicionado ao custo diário de R$ 1.300. Letra C. Ausência de prova de propriedade ou cessão de veículos que justificassem a elevadíssima despesa com combustíveis no valor de R$ 18.701,15. Entre aspas, dito pelo Ministério Público Eleitoral, estranhamente consumidos de forma descontínua quanto aos aspectos temporal e quantitativo. Fecho aspas. Pugnou ao final pela intimação da agremiação política para manifestar-se exclusivamente sobre as irregularidades no referido parecer ministerial no prazo improrrogável de 72 horas. Intimada novamente, a agremiação se manifestou somente sobre apontamentos efetuados pela CCIA, juntando documentação às folhas tais. Novamente ouvido, o parquet reiterou a intimação do PMDB para se manifestar exclusivamente sobre as irregularidades por ele apontadas, a fim de se evitar futuras elucubrações de cerceamento de defesa, manifestações às folhas tais. Devidamente intimada, como requerido pelo parquet, a agremiação se manifestou às folhas tais, rebatendo as falhas por ele apontadas. Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese assinalar que algumas das irregularidades constantes da informação CCIA eram dignas de ressalvas, apenas manteve seu posicionamento pela desaprovação das contas por uso irregular de recursos provenientes do fundo partidário.
pugnou ainda pela suspensão do repasse de novas cotas pelo período de 6 meses e sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096 de 95. É o relatório, senhor presidente. Consultador da Procuradoria. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, advogados. Inicialmente eu gostaria também aqui de deixar registrado a estima pela melhora do Dr. Samuel e esperamos aí que na próxima sessão ele já possa estar presente aqui. Quanto ao caso que está sob julgamento, o Ministério Público entende que as contas devem ser desaprovadas basicamente pelas seguintes irregularidades. Em relação àquelas que foram apontadas pelo órgão técnico, nós tivemos aqui despesas de R$ 1.500 que foram contraídas junto à empresa Intertour Viagens e Turismo, que seriam despesas relacionadas a passagens aéreas. Entretanto, o partido ele não apresentou nota fiscal ou bilhete de passagem para comprovar essa despesa, de modo que, na visão do Ministério Público, isso daí consubstancia um vício grave e insanável. Além dessa despesa de passagem aérea, nós tivemos também uma outra despesa com passagens aéreas no valor de R$ 8.158,28, que também não foi comprovada mediante nota fiscal ou bilhete de passagem. Também aqui nesse mesmo caso, a agremiação ela se limitou a juntar os autos faturas ou duplicatas emitidas por uma agência de viagem Cidade Verde Limitada, mas na nossa visão, essas faturas ou duplicatas não são suficientes para comprovar a regularidade da despesa. Ainda quanto àquela primeira despesa que eu mencionei anteriormente, de R$ 1.500, eu gostaria também de ressaltar que o partido ele efetuou a devolução desses recursos ao fundo, mas nós entendemos que a devolução não é o suficiente para afastar a irregularidade que foi identificada, na medida em que ela é uma consequência da desaprovação das contas. Além dessas irregularidades que foram identificadas aqui pelo órgão técnico, nós também identificamos algumas no nosso parecer e eu gostaria de destacá-las aqui rapidamente. A primeira delas se refere à aplicação de recursos do fundo em finalidade diversa, desvio de finalidade. Nós tivemos aqui uma despesa com alimentação, buffet, coffee break, no valor de R$ 11.000. Também tivemos aqui despesas para pagamento de 94 refeições, no valor de R$ 2.350. E eu trago aqui no parecer precedentes do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por exemplo, em que se expressamente foi decidido que gastos com refeições, lanches, entre outras espécies de despesas que não seriam essenciais ao funcionamento do partido, não poderiam consubstanciariam irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas. Além dessas despesas com alimentação, nós também identificamos outra despesa com desvio de finalidade aqui, o pagamento de assinaturas de periódicos, uma assinatura do jornal A Gazeta e Folha de São Paulo e Folha do Estado, nos valores de R$ 1.200 e R$ 500. No nosso entendimento, é o mesmo caso da despesa com alimentação, também assinatura de periódicos não consubstancia aqui despesa que seria essencial ao funcionamento do partido, por isso que nós entendemos que há aqui desvio também de finalidade. Também identificamos pagamento de despesas de multas decorrentes de processos judiciais e juros derivados de inscrição de penalidades em dívida ativa no montante de R$ 2.077,34, que também se insere nessa questão do desvio. Essas sanções não poderiam, na nossa visão, ser custeadas com recursos do fundo partidário. Também identificamos aqui um superfaturamento, consta que uma despesa relacionada à locação de um veículo 1.0, 4 portas, com ar-condicionado, que teria sido locado pelo valor de R$ 1.300 a diária. No nosso entendimento, o valor evidentemente não corresponde àquele que é praticado aí no mercado, indicando que essa despesa ela é irregular. Também identificamos gastos com combustíveis no montante de R$ 18.701,15. E o que chama a atenção é que, apesar de terem sido gastos essa quantia elevada com combustível,
o partido mencionou tão somente 3 veículos na sua prestação de contas. Aquele veículo 1.0, foi locado uma diária, uma caminhonete Hilux, 2 diárias, e registrou um veículo no balanço patrimonial. É interessante mencionar que houve despesas com combustível em meses em que não teria havido locação de veículo. Por exemplo, dezembro de 2009, consta que um valor gasto com combustível aproximado, quase R$6.000, e nesse mês, dezembro, não teria havido o aluguel dos veículos. Os aluguéis se deram em fevereiro e junho. Também tivemos aqui uma aquisição de óleo diesel, R$ 1.830,08, embora não tenha havido aí a utilização de veículo que utilizasse óleo diesel como combustível. Então, outra irregularidade que, na visão do Ministério Público, enseja a desaprovação de contas. Então, são basicamente essas as irregularidades que eu gostaria de destacar, e por esses motivos o Ministério Público opina pela desaprovação, com a aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. É o parecer. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o voto está disponível a vossas excelências e destaco algumas questões que não foram ainda trazidas, que são fora dessas irregularidades já apontadas pelo doutor procurador e que também são necessárias de se fazer os devidos apontamentos. Decorrido o longo período de instrução, verifica-se o atendimento parcial das irregularidades apontadas, sendo as remanescentes suficientes para a desaprovação das contas. Das despesas realizadas com recursos do fundo partidário, temos as despesas com passagens aéreas, 2 foram as impropriedades constatadas e mantidas nesta rubrica, uma no valor de R$ 1.500 e outra de R$ 8.158,28. Em relação à primeira, restou sem comprovação o valor de R$ 1.500 pago à empresa Intertour Viagens e Turismo Limitada. A agremiação alegou ter procurado a empresa a fim de regularizar a falha, mas esta já havia encerrado suas atividades e, por tais razões, resolveu recolher aos cofres do Tesouro esse valor devidamente atualizado conforme GRU de folhas tais. Ressalte-se que esse ato, embora louvável, não exime a falha em comento. Destaca o parquê que essa atitude mostra-se oportunista e conveniente na medida em que busca emplacar a falsa ideia de que o PMDB Mato Grosso não agiu com dolo e assim tentar sensibilizar os julgadores para lograr a aprovação das contas, fecha aspas. Pois não se trata de boa-fé, digo eu, mas de ato estratégico, visto que é economicamente viável se desfazer do valor corrigido supramencionado do que ser penalizado com a suspensão de novas cotas do fundo partidário, que representa valor muito superior à quantia desembolsada. Há de ser mantida, portanto, essa irregularidade que se soma a outra nesta rubrica, conforme passo a demonstrar. Trata-se do valor de R$ 8.158,28, cujo comprovante resultou em faturas ou duplicatas emitidas pela agência de viagens Cidade Verde Limitada, sem demonstração dos bilhetes de viagem ou cartão de embarque dos passageiros ou mesmo a nota fiscal que pudessem comprovar a efetiva prestação desse serviço. Sem documentos hábeis a comprovar a citada despesa, mantém-se a irregularidade em pauta. 1.2. Despesas com serviços e utilidades, energia elétrica, água e telefonia. O partido apresentou comprovantes de quitação das despesas com energia elétrica e água, sendo alguma das faturas relativas a esses serviços provisionadas em obrigações a pagar para o exercício seguinte, o que se apresenta aceitável. Contudo, em relação à telefonia, permaneceram ausentes os comprovantes de quitação no valor de R$ 722,74, mantida, portanto, a inconsistência parcial dessa rubrica.
1.3. Despesa com serviço de assessoria e marketing. Embora tenha sido apontada pelo órgão técnico irregularidade acerca desta despesa, representada pela nota fiscal tal, no valor de R$10 mil, emitida em 4 de janeiro de 2010, referente a serviços de assessoria e marketing, após intimada, a agremiação apresentou nova nota de mesmo valor e origem mediante justificativa que merece ser acolhida. Na linha do entendimento parquet, o qual adoto para afastar a irregularidade descrita, o partido demonstrou que a despesa existiu, que é lícita e foi regularmente quitada ainda no exercício 2009, ano de prestação de serviço, sendo a irregularidade apenas de ordem técnico-contábil. Restou, ao meu ver, portanto, sanada a irregularidade indicada. 1.4. Das irregularidades detectadas pela Procuradoria Regional Eleitoral relativas à utilização dos recursos do fundo partidário. Rememorem-se tais apontamentos. Então, elenco aqui os apontamentos que foram trazidos pelo Ministério Público e já aqui ressaltados pelo nosso procurador no seu parecer oral. Quanto à primeira delas, desvio de finalidade na aplicação de recurso do fundo partidário com pagamentos indevidos, há de se destacar. Letra A. Pagamento de serviço de buffet e coffee break no valor de R$11 mil a um público de 500 pessoas em evento realizado em 2009 nas dependências da FIEM-TEC, nesta capital. Nota fiscal de folhas tais. Aquisição de 94 refeições, conforme nota fiscal no valor de R$ 2.350, emitida pela 4 Crescente Cerveja e Companhia, sediada em Barra do Garças. Assinatura de jornais A Gazeta e Folha do Estado, totalizando R$ 1.700, distribuídos respectivamente em R$ 1.200 e R$ 500, conforme folhas tais. Quitação de multas aplicadas em processos judiciais e juros derivados de inscrição das referidas sanções em dívida ativa, no valor de R$ 2.077,34. Acerca dessas irregularidades, o Diretório Estadual apresentou justificativas, argumentando em síntese que se tratavam de despesas voltadas à atividade político-partidária, que se enquadra na rubrica Serviços do Partido, conforme folhas tais. Porém, não merece acolhida tais alegações. Em que pese ter a agremiação apresentado nota fiscal correspondente ao pagamento desses serviços, que importou um total de R$ 17.127,34, a lei dos partidos assim prevê em seu artigo 44 verbes. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, inciso 1º, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal a qualquer título, observado nesse último caso o limite máximo de 50% do total recebido. Inciso 2º, na propaganda doutrinária e política. 3º, no alistamento de campanhas eleitorais. 4º, na criação e manutenção de institutos ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de no mínimo 20% do total recebido. 5. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. Trata-se, portanto, de aplicação vinculada, digo eu. Os pagamentos acima descritos, buffet, coffee break, refeições, assinatura de periódicos e ou quitação de multas aplicadas em processos judiciais e juros derivados da inscrição de penalidades em dívida ativa, não se enquadram no rol acima, não sendo, portanto, essenciais ao funcionamento burocrático do partido ou ao exercício da atividade político-partidária. A esse respeito, destaca o órgão ministerial verbes, abro aspas, gastos com locação de espaço físico, som, palco, frete, panfletos, faixas, água, café e chá são perfeitamente aceitáveis e até toleráveis, no caso do café e chá, porquanto essenciais para a realização do evento. Fez destaque na palavra essenciais. Nesse sentido, colaciono jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios e destaco aqui a jurisprudência do TSE no comentário na petição 857. Os recursos oriundos do Fundo Especial do Fundo Partidário são públicos e têm aplicação vinculada e controlada pela Justiça Eleitoral, e aí cito outras jurisprudências dos tribunais regionais pátrios. Configura-se verdadeiro
pois, o desvio de finalidade, digo eu, na aplicação dos recursos do fundo partidário, de que tratou a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, que maculam significativamente as contas da agremiação, resultando em sua desaprovação, como sinaliza a recente jurisprudência do colendo TSE. Também colaciono aqui jurisprudência com os destaques por mim realizados na jurisprudência. Digo ainda, de outro norte, naquilo que era seu dever aplicar com recurso do fundo, qual seja, no incentivo de participação política das mulheres, conforme percentual fixado pelo órgão nacional de direção partidária, em cumprimento ao inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096, nada se destinou, ou se eventualmente se destinou, nada comprovou a respeito. Faço um comentário extra aqui, nobres pares, de que o destaque para o percentual de mulheres, ele é assim transcrito, mas na verdade o que a lei eleitoral determina não é especificamente um percentual para as mulheres. Ele está dizendo que tem que ter no mínimo o percentual de todos os gêneros. Se nós tivéssemos na política mais mulheres, teria que garantir 20% para os homens. A lei, ela coloca assim, mas é como além disso, mas como costumeiramente os homens dominam a política, então as divulgações elas saem com essa conotação como se a lei estivesse garantindo para as mulheres. Não, a lei garante um mínimo para cada gênero, então é nesse sentido, mas se faz esse destaque para as mulheres. Impõe-se, portanto, no caso em pauta, além da reprovação das contas, o ressarcimento ao erário e demais sanções legais aplicáveis. Tocante à segunda irregularidade, indicada pelo parquê, indícios de superfaturamento na locação de único veículo, 1.0, 4 portas com ar-condicionado ao custo diário de R$ 1.300, aduziu o partido que o citado veículo teria sido locado com quilometragem livre por 30 dias, porém a nota fiscal correspondente não ratifica essas alegações. Em relação à terceira irregularidade indicada pelo parquê, a ausência de prova de propriedade ou cessão de veículo que justificassem elevadíssima despesa com combustíveis, abro aspas, estranhamente consumidos de forma descontínua quanto aos aspectos temporal e quantitativo, fecho aspas, também não resultou sanada. O valor da referida despesa importou em R$ 18.701,15 e teria sido destinada para 2 veículos, sendo um veículo 1.0 e uma caminhonete Toyota Hilux, porém, do balanço patrimonial constou apenas um veículo. Por outro lado, o valor gasto em cada mês no período de fevereiro e dezembro de 2009 são muito destoantes, tendo, inclusive, meses sem nenhum consumo e outros com valor altíssimo, a exemplo do mês de dezembro, cujo montante foi o maior registrado no período, R$ 5.901,96. Chama a atenção ainda a demonstração de aquisição de óleo diesel, R$ 1.830,08, sem que houvesse locação ou doação de um único veículo sequer movido por esse tipo de combustível. Observa-se, pois, que a documentação ofertada pela agremiação não oferece credibilidade acerca da comprovação da aplicação dos recursos, resultando maculada a prestação e comprometendo significativamente o efetivo controle das contas partidárias por esta justiça especializada. Em casos análogos, o coleno Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado no seguinte sentido, colaciona a jurisprudência. O item 2, um dos itens bastante interessantes e que pesa bastante no sentido pela desaprovação das contas. Transferências financeiras intrapartidárias recebidas. Consta da informação CCA número 032/2013, item 2.7, o recebimento de recursos a título de transferências financeiras do Diretório Estadual do PR, Mato Grosso, naquele exercício, no montante de R$ 92.500. Referido repasse fora confirmado pela unidade técnica no processo de prestação de contas anual do PR, relativo a 2009, no citado montante. Contudo, a mesma unidade levanta questionamentos no sentido de que, abro aspas, há indícios de que estas transferências podem estar relacionadas a contribuições de filiados do PMDB recebidas pelo PR,
detalhadas nos relatórios de recebimentos emitidos pelo Banco do Brasil, constantes da prestação de contas do PR Mato Grosso, exercício 2009, com um histórico intitulado Crédito Convênio. A agremiação rebateu dizendo não se tratar de contribuição de filiados do PMDB e que o repasse poderia ser comprovado na prestação de contas do PR. Porém, nenhum documento fora juntado pelo PMDB Mato Grosso que justificasse a origem de valores de montante tão significativo, R$ 92.500. Afinal, o que levaria um partido como o Partido da República repassar a outro, o PMDB, deliberadamente, em ano não eleitoral, transferir semelhante quantia e desta feita, vislumbro no caso fortes sinais de que os indícios apontados pela unidade técnica têm pertinência. Diante das irregularidades identificadas na prestação de contas em tela, especialmente em relação à aplicação irregular de recursos oriundos do fundo partidário, aliada à ausência de explicações plausíveis a justificar repasse significativo de outro partido em ano não eleitoral, que comprometem sobremaneira a rigidez das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe conforme firme jurisprudência do TSE. Destaco ainda, nobres pares, que foi dada oportunidade ao partido para demonstrar documentalmente a origem desse repasse de R$ 92.500. Foi simplesmente mencionado que se tratava de convênio, mas não veio documentação aos autos da prestação de contas. Portanto, a conclusão é no sentido de que, acolhendo os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas do Diretório Estadual do PMDB, Cuiabá, Mato Grosso, referente ao exercício de 2009, com fundamento no artigo 27, inciso 3º da Resolução do TSE 21.841/2004, aplicando-se-lhe via de consequência, letra A, a suspensão do repasse das cotas de participação no Diretório Nacional do Fundo Partidário por 6 meses a partir da publicação desta decisão, à luz do parágrafo 3º da Lei dos Partidos e artigo 28, 2 e 4 da sobredita resolução. Letra B, o integral recolhimento ao erário dos valores considerados irregulares, sob pena de tomada de contas especial à luz do artigo 34 e seguintes da Resolução 21.841 de 2000, ficou faltando aqui. Letra C, aplicação de sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Pedro Francisco? Voto com o eminente relator. Doutor Agamenon? Como relator. Doutor Lídio? Também com o relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro relativas ao exercício 2009 nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 55670, prestação de contas do Partido Político da República, PR, eleições 2012, recorrente Diretório Regional do Partido da República, PR de Mato Grosso, e o relator é o doutor Agamenon Alcântara Moreno, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Conforme anunciado, trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido República, PR Mato Grosso, referente às eleições de 2012. Relatório preliminar, as folhas 60 e 61, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, após a análise das contas, apontou as seguintes irregularidades e ponderou por diligência junto à agremiação para saná-las. Número 1, atraso na entrega da prestação de contas final, ausência da guia de depósito da sobra financeira de campanha, divergência dos valores descritos na nota fiscal número 113 do cheque utilizado para o pagamento das respectivas despesas, ausência do extrato bancário da conta do fundo partidário, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 37 e parágrafo 9 do artigo 40, ambos da resolução TSE 23.376/2012, devidamente intimado para sanar as irregularidades apontadas no parecer preliminar da CCIA, o representante quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer em habeas, razão pela qual foi emitido o relatório final pela CCIA, que limitou-se a manter as irregularidades do parecer preliminar, conforme folhas 72 e 73.
Dado vista a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 76 e 78, essa se manifestou pela desaprovação das contas. O requerente, de forma extemporânea, apresentou as folhas 96/149, justificativas de documentos com a finalidade de sanar as irregularidades apontadas, porém não foram capazes de sanar as irregularidades conforme manifestação da CCIA de folha 159/162. Em nova manifestação, a douta Procuradoria Regional reiterou o parecer de folhas 76 e 78 pela desaprovação das contas e aplicação da sanção prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 51 da Resolução 23376/2012 do TSE. Novamente, o requerente peticionou requerendo a juntada de documentos de extrato bancário contra o fundo partidário conforme folhas 176/184. É o relatório, senhor presidente. Senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, advogado. Eu mantenho o parecer, gostaria apenas de destacar as duas irregularidades que, na visão do Ministério Público, ensejam a desaprovação das contas, que são, em primeiro lugar, a não apresentação da guia de depósito da sobra financeira de campanha, no valor de R$ 3.086, e a segunda, que, na nossa visão, é uma irregularidade bastante grave, que é a não apresentação do extrato bancário da conta do fundo partidário, em afronta ao artigo 37, parágrafo único da Resolução 23376/2012 do TSE. Então, seriam só essas as irregularidades que eu gostaria de destacar, mantendo o parecer pela desaprovação. Parecer pela desaprovação, a palavra volta ao eminente relator. Obrigado. Autos relatados, passa a análise das irregularidades apontadas. A primeira irregularidade foi apontada, que é o atraso na entrega da prestação de contas final. Eu trago fundamento, concluo que, embora a irregularidade seja insanável, por si só não tem o condão de desaprovar as contas. E por esse motivo, desconsidero ela para fins de desaprovação, que é o atraso na entrega da prestação de contas final. Em relação à segunda irregularidade, a ausência da guia e depósito da sobra financeira de campanha. Quanto a essa irregularidade, o requerente apresentou o extrato bancário constando o pagamento em agência de cheque no valor de R$ 3.080. Apresentou ainda, como comprovante da transferência, a cópia do cheque 850.008 no valor de R$ 3.080, nominal ao PR. No entanto, a legislação prevê, no artigo 39 da Resolução TSE, o seguinte. O parágrafo 1º diz que as sobras de campanhas eleitorais serão transferidas ao órgão partidário na circunscrição do pleito, devendo o comprovante da transferência ser juntado às respectivas prestações de contas partidárias. Como se vê, embora o requerente tenha apresentado como comprovante extrato constando a compensação do cheque, bem como a cópia da cartela nominal ao partido, no valor de R$ 3.080, nominal ao PR diretório, tal documentação não supre a irregularidade, vez que o documento apresentado não comprova a transferência da sobra de campanha na forma exigível pela legislação. Assim, tem que essa irregularidade de natureza grave e não foi sanada. Divergência dos valores descritos na nota fiscal número 113 do cheque utilizado para o pagamento da respectiva despesa. A referida nota fiscal, objeto da contratação de prestação de serviço de pesquisa qualitativa de acompanhamento do pleito eleitoral dos municípios de interesse do PR, junto à empresa Vetor, Assessoria e Pesquisa do Mercado e de Opinião Limitada, o CNPJ descrito aqui no meu voto, está com preenchimento destacado no campo retenções de imposto dos valores do PIS, COFINS, imposto IRRF e CSLL, com o valor líquido de R$ 140.775. Valor esse divergente do valor escrito no cheque 850.001, de R$ 150 mil emitido para o pagamento da respectiva despesa. Sob tal irregularidade, o requerente informou à Folha 98 que o responsável pela emissão da respectiva nota fiscal equivocou-se e reteve os tributos. Apresenta outra nota fiscal com o intuito de sanar tal irregularidade. Porém, o outro documento fiscal apresentado foi emitido por outra empresa, a IMO Barros Comunicação Integrada, com CNPJ, conforme descrito aqui, divergente do CNPJ da empresa anterior. Sendo assim, a irregularidade permanece, vez que a documentação apresentada não foi suficiente para saná-la, sejando assim a desaprovação das contas. O último item, inclusive foi motivo de destaque do eminente procurador, diz respeito à ausência do extrato bancário da conta do fundo partidário, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 37 e parágrafo 9º do artigo 40. Ambos a Resolução 23376/2012 do TSE. O requerente justificou não ter entendido que o extrato solicitado era da conta bancária do fundo partidário e não da conta destinada para outros recursos. E após ter apresentado a documentação que não tratava do fundo partidário, veio aos autos em 15 de abril de 2014, de forma extemporânea, e apresentou os extratos da conta bancária do fundo partidário.
No entanto, os documentos apresentados ainda não suprem a irregularidade, vez que o extrato no mês de dezembro de 2012 não está em sua forma definitiva. Sobre tal irregularidade, assim dispõe os artigos 37 e 40 da resolução TSE, que transcrevo no meu voto, e continuo. É notória a obrigação do partido de apresentar o extrato do fundo partidário com o intuito de se comprovar a ocorrência de repasse e movimentação de recursos provenientes do fundo partidário. Assim sendo, as irregularidades apontadas restaram insanáveis, embora o partido tenha apresentado alguns documentos na tentativa de supri-las. Quanto a isso, a legislação impõe a aplicação da penalidade da suspensão das cotas do fundo partidário, o que faria jus no ano seguinte, senão vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 51 da resolução 23.376 de 2012, que ora transcrevo. Com essas considerações, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do PR relativas às eleições de 2012, com a consequente suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Lídio? Vai o relator. Doutor José Luiz Blazar? Com o relator. Doutor Pedro Francisco? Com o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido da República, PR, Mato Grosso, relativas às eleições de 2012, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 3789, da relatoria do Dr. Lídio Modesto, prestação de contas do Partido Político Exercício Financeiro 2012, colíder. Dr. Lídio, recorrente ao Partido Social Democrático, PSD de colíder. Dr. Lídio é o relator, está com a palavra. Eu parecer pelo desprovimento do recurso. Recurso eleitoral interposto pelo PSD de colíder contra a decisão do juízo da 23ª Zona Eleitoral que desaprovou suas prestações de contas relativas ao exercício de 2012. O relatório final de exame informou que o partido apresentou todas as peças determinadas no artigo 14 da Resolução 21.841. Entretanto, este mesmo relatório indicou a existência de irregularidades nas informações prestadas, como a ausência absoluta de movimentação financeira no ano de 2012. O juiz singular analisou o processo como prestação de contas de eleições, embora tenha utilizado a fundamentação legal relativa à prestação de contas anuais de partido político. Nesse sentido, julgou as contas como desaprovadas, em virtude de sua apresentação sem qualquer movimentação financeira, o que se mostrou como grave irregularidade. Em suas razões recursais, o diretório sustentou que as contas não apresentam irregularidades e que a ausência de movimentação financeira não pode ser motivo para desaprovação, pois não se trata de irregularidade. Sustentou ainda que trata-se de um partido recém-criado em um município pequeno e que, de fato, não houve movimentação de nenhuma quantia em dinheiro ou mesmo estimável em dinheiro. Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância manifestou-se apenas a respeito dos pressupostos de admissibilidade, em virtude de não ter sido parte nos autos em mesa. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso interposto para que a sentença seja mantida. É o relatório. Ouço a douta Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido, doutor Lídio. Voto. Verifique-se na prestação de contas a ausência de requisitos necessários para a sua aprovação. O artigo 34 da Lei 9.096 de 95 dispõe que a esta Justiça compete fiscalizar e atestar, dentre outros, se a prestação de contas analisada reflete a real movimentação financeira, a saber. Aí o artigo 34 diz que a Justiça Eleitoral exerce fiscalização sobre a escrituração contábil, a prestação de contas de partidos e despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas, e aí tem inciso 1, ao 5. O partido em referência apresenta sua prestação de contas zerada, não tendo havido o lançamento nem mesmo de recursos estimados em dinheiro. E como sabiamente ressaltado no relatório parcial de exame, tratando só um trecho dele aqui. Aliás, caberia aqui uma indagação. Qual diretório que não filiou, não entabulou uma reunião, uma convenção, não imprimiu um só documento? Assim, crê-se que o partido minimamente executa suas atividades no espaço físico e, quer seja esse local pago ou cedido, existe a devida prestação de contas pela receita da doação estimável em dinheiro no exato valor correspondente ao aluguel pela despesa do referido aluguel.
Em verdade, a própria entrega da prestação de contas pelo diretório municipal implica gastos com papel, impressão, deslocamento daquele município até este cartório eleitoral, não conciliando com o conceito de contas sem movimentação financeira. A própria assinatura de profissional de contabilidade na prestação de contas revela despesas com tal contratação de serviço, ainda que tenha havido doação de serviço estimável em dinheiro. Verificada a ausência de receitas e despesas no balanço contábil, é de se indagar quem arcou com os gastos de manutenção do diretório partidário no ano de 2012, tais como locação ou cessão do imóvel, energia, saneamento, telefonia, dentre outros gastos ordinários, sendo impossível crer que, naquele exercício, os membros do partido não se encontraram, ao menos uma vez, para deliberar sobre os interesses da agremiação, principalmente sobre as eleições de 2012. Convém ainda trazer à colação trecho do parecer do douto Procurador Regional Eleitoral abaixo transcrito. Conforme declinado na sentença de piso, a agremiação apresentou as contas zeradas, não declarando sequer receitas e despesas estimadas, que não é plausível em razão do que deveria o diretório, ao menos, de se dignar a prestar esclarecimento sobre essa situação tão anômala. Para a própria realização cotidiana da campanha eleitoral, distribuindo-se santinhos, deslocando-se de um local para o outro, é imprescindível a utilização de meio de locomoção, meio este e eventuais despesas interligadas que deveriam ter sido declaradas na presente prestação. O simples fato da própria prestação de contas evidencia a insubsistência desta ser apresentada zerada, pois se faz necessário serviço de contabilidade e advocacia, além de gasto com impressão, etc. Além do que, ainda que a direção municipal não contasse com sede alugada, por exemplo, algum local foi usado para reuniões, bem como para o recebimento de intimações. Portanto, no mínimo, haveria alguma doação estimável que deveria ser registrada na prestação de contas e não o foi. Desse modo, obviamente, a prestação de contas apresentada não condiz com a realidade do exercício financeiro, tendo em vista os preparativos para as eleições e a necessidade de realização de despesas. Imperioso reconhecer que as falhas detectadas comprometeram a regularidade das contas. Diante de tais considerações, em consonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas em questão. É como voto. Um voto do Dr. Blazak. Eu só destaco uma situação que embora ele tenha em seu recurso anunciado tratar-se de um município pequeno, né, e que não teria tido movimentação, nós já tivemos decisões neste sim, acolhendo esse tipo de argumentação aqui, mas eu entendo que este rigor aqui é necessário que seja empregado, ainda que município pequeno. Mas eu quero apenas fazer um destaque que o líder não se trata de um município pequeno mais no contexto de Mato Grosso, né? Dr. Blazak. Eu acompanho o nobre relator e destaco ainda que é no ano da eleição, né? Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Dr. Agamenon. Acompanho o relator. A unanimidade, o tribunal negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor do relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 1291, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, transporte de eleitores, Mirassol do Oeste, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Marli Andromede Ferreira. Relator é o doutor Pedro Francisco. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Transfiro a palavra ao eminente relator. Recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que julgou improcedente a denúncia ofertada contra os réus Marli Andromede Ferreira e Ramão Alcides Ávila da Silva, absolvendo-os da acusação de prática do delito previsto no artigo 11, inciso 2, combinado com o artigo 5º, inciso 3, da Lei 6091 de 74, crime de transporte ilegal de eleitor. O recorrente alega que é fato inconteste que os recorridos utilizaram veículo próprio para transportar os eleitores Érica Mariana de Freitas e Wagner Botelho de Carvalho Júnior até o seu local de votação no dia 7 de outubro de 2012, por volta das 17 horas, nas proximidades da Escola Benedito Cesário da Cruz, município de Mirassol do Oeste. Afirma o recorrente que basta a prática do transporte de eleitores no dia da eleição para configurar o crime em comento, pouco importando se aqueles já haviam ou não votado, exercício do sufrágio. Pugna o recorrente, assim, o provimento do recurso criminal com a reforma da sentença e consequente condenação dos réus nas penas previstas em lei. Intimados,
os recorridos não apresentaram contrarrazões. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Os autos foram encaminhados ao douto revisor, é o relatório. Colho o parecer. Mantém o parecer. Mantido o parecer, doutor Pedro. Senhora Presidente, meu voto está disponível a todos os eminentes pares desta Corte e eu quero ressaltar que o recurso é do Ministério Público Eleitoral, com atuação na respectiva zona eleitoral. A sentença é, portanto, absolutória no primeiro grau. O douto representante do Ministério Público Eleitoral nesta Corte manifesta-se pelo desprovimento do recurso e, analisando os argumentos trazidos pelo Ministério Público Eleitoral, eu concluí que, de fato, a sentença deve ser mantida na linha proposta pela douta Procuradoria. Realmente não há que se alegar que houve transporte indevido do eleitor com alguma repercussão eleitoral, até porque o transporte se deu por volta das 17 horas, quer dizer, no final já do processo do dia da eleição, quando aqueles eleitores já haviam votado às 8 e pouco da manhã, logo no início do dia. Portanto, não há nenhuma repercussão, nada, tudo se tratou apenas de um transporte sem nenhuma repercussão eleitoral, portanto, a sentença merece ser mantida e, portanto, o recurso, a solução é negar provimento ao recurso, como sugerido pelo Ministério Público Eleitoral nesta Corte. É esse o meu voto, senhora Presidente. Estou à disposição para algum esclarecimento. O tribunal, portanto, opinou, aliás, o doutor relator opina pelo desprovimento do recurso. Doutor Gaminon. E a oportunidade de analisar com calma as provas e, como disse o eminente relator, não há, no caso concreto, não houve no caso concreto nenhuma repercussão. É natural que cidade como Mirassol e outras cidades no interior, nessas eleições, há em algumas situações, excesso de denuncismo e no caso específico, de fato, não ficou caracterizado a aplicação do crime eleitoral e por esse motivo eu acompanho o voto do relator, na sua íntegra. Doutor Lídio. Também voto com o relator. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 112.25, embargos de declaração, embargante Jocinei Lemos dos Santos e embargado Ministério Público Eleitoral. Doutor Blazac, com a palavra, parecer pela rejeição dos embargos opostos. Senhora Presidente, o processo em mesa singelo foi improvido, aliás, não foi nem conhecido por intempestivo o recurso na ocasião e ataca agora por meio de embargos, no sentido de que deveria ter sido julgado nas 48 horas subsequentes, que aportou a causa a representação nesse tribunal. E adiantando já o voto, em sintonia com o Ministério Público, na segunda instância, voto pela rejeição dos embargos em mesa, tendo em vista que ter sido primeiramente intempestivo, não há nem que se julgar questões pertinentes ao processo. É como voto. Vossa Excelência, então, está rejeitando, assim como fez a Procuradoria, que está mantida. A divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, sem atribuir-lhes, porém, caráter protelatório, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu tenho aqui um processo administrativo, é um pedido da doutora Elícia Vitti Lourenço, é a juíza da 5ª Zona, Nova Mutum. Ela postula afastamento das funções eleitorais no período de 7 a 13 de julho para tratar de assuntos de interesse particular. Esse processo foi devidamente instruído e já há até uma sinalização no sentido de se fazer
o efeito pretendido, autorizar o afastamento da juíza pelo período que ela pretende. Eu consulto os senhores se há alguma insurgência a respeito do tema. Não havendo, eu proclamo então que resolve os membros do Tribunal Eleitoral por unanimidade autorizar excepcionalmente o afastamento da excelentíssima senhora doutora Elícia Vitti Lourenço, juíza da 5ª Zona de Nova Mutum, no período de 7 a 13 de julho para tratar de assuntos de interesses particulares. Também quero lembrar a todos que hoje é a solenidade de posse do ministro Dias Toffoli na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Toffoli comandará as eleições deste ano. Fica, portanto, desde já a nossa estima de que seja conduzido da melhor maneira, sabiamente, pelo ministro ora empossando. Senhor presidente, apesar de sermos pequenininhos, mas também que eu gostaria de consignar, até porque fica gravado nos anais desse tribunal, é a passagem do ministro Marco Aurélio pela Justiça Eleitoral, né, que já por 3 vezes, acho que é o único ministro que fez essa passagem. E em que evidentemente que houve alguns posicionamentos que são divergentes de muitos que atuam na Justiça Eleitoral. Mas é inegável a grande contribuição que esse ministro deu à Justiça Eleitoral, assistir pessoalmente muitos julgamentos lá no TSE, da sabedoria, da posição firme e do autoconhecimento técnico que o ministro Marco Aurélio sempre demonstrou, tanto como presidente como membro da Corte. Então de fato, não uma perda, porque isso faz parte naturalmente, mas não há dúvidas de que os militantes da Justiça Eleitoral, tanto nos tribunais quanto na advocacia e no próprio Ministério Público, vão sentir muita falta da sabedoria deste ministro, que deixa a Justiça Eleitoral nesse momento, né? E realmente que essa próxima eleição possa ter uma composição muito sábia, tendo em vista a importância das discussões. A gente sempre fala que as discussões das eleições gerais, elas têm um peso muito grande, inclusive na subsequência das eleições municipais. Então, gostaria de fazer esse registro de louvor à atuação do ministro Marco Aurélio na Justiça Eleitoral, tanto como membro do Pleno, quanto como presidente da Corte. Eu quero endossar as palavras do Dr. Blazak, dizer que realmente o ministro Marco Aurélio é um grande expoente da Corte Máxima e, sem dúvida nenhuma, contribuiu e contribui muito para as discussões, para os debates e, principalmente, deixando um grande legado aos operadores do direito. Fica, portanto, aqui o nosso registro. Senhora Presidente, só uma pequena observação. Nós recebemos um convite do Dr. Juvenal para, na próxima sessão, fazermos o sorteio dos novos gabinetes. Sim. Eu queria, embora o convite partiu do Dr. Juvenal, eu queria, de repente, propor aos colegas que pudéssemos conversar brevemente sobre isso depois da sessão e talvez nós pudéssemos chegar a um consenso sobre a distribuição e evitar a realização de sorteio, alguma coisa. Tenho certeza que Vossas Excelências chegarão a um consenso. Nada mais havendo a ser tratado, dando o meu cordial abraço ao nosso amigo e doutor Francisco, que hoje está aqui retornando à casa, agradecendo a presença de todos, servidores, declaro encerrada a presente sessão.